Antes de começarmos o vídeo, peço a todos que se inscrevam no meu canal. Muito obrigado. Já imaginou acordar um dia e descobrir que está grávido do filho do seu pior inimigo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era um espião infiltrado, trabalhando para derrubar o maior chefe da máfia da cidade. Mas uma noite mudou tudo. Uma única noite onde perdi o controle. E agora estou carregando a criança dele. Essa é minha história. E eu garanto, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Minha mão apertava a pistola com tanta força que podia sentir o suor escorrendo pela palma. Não era um soldado das forças especiais invadindo corajosamente uma batalha. Era apenas um Omega espião enviado para a Toca do Lobo. Meu chefe tinha dito que meu aroma natural de feromônios me ajudaria a chegar perto do alvo. Qualquer alfa que sentisse meu cheiro praticamente ficaria louco. Mas eu nunca imaginei que essa missão seria tão perigosa quanto acabou sendo. A informação que precisávamos era uma evidência para incriminar Silas Blackwood, o formidável chefe alfa da máfia por trás de toda a corrupção da cidade. Era ele quem controlava tudo nas sombras, e eu tinha que conseguir provas concretas para finalmente colocá-lo atrás das grades. Entrei sorrateiramente no grande armazém abandonado. Sussurros fracos de conversas vinham de um canto escuro. Escaneei meus arredores, minha cautela disparando para o máximo. Sabia que se fosse pego, minha vida estaria acabada. Literalmente acabada. O plano era coletar informações do escritório particular de Silas, mas esse lugar parecia mais incomum do que eu havia antecipado. Conseguia sentir os feromônios alfa ficando cada vez mais intensos no ar. Um aroma que misturava poder e selvageria primitiva. Não era apenas o cheiro de um alfa típico. Era o cheiro de um alfa entrando no cio. O pânico se espalhou pelo meu corpo quando percebi que tinha chegado no pior momento possível. Um alfa no cio é extremamente perigoso, especialmente para um Omega como eu. Os feromônios dele eram pesados e opressivos, fazendo meu peito vibrar. Era sedutor e perigoso ao mesmo tempo. Sentia como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, uma força que meu corpo reconhecia instintivamente mesmo que minha mente gritasse para correr. Tentei controlar minha respiração para mantê-la quieta e tentei suprimir meus próprios feromônios de escapar, mas meu aroma naturalmente doce começou a se espalhar sem que eu percebesse. Os passos ficavam cada vez mais próximos, até que mal conseguia respirar. Meu coração batia como um tambor de guerra. Um feixe de lanterna varreu a área. E então a figura alta e imponente de Silas Blackwood apareceu. Ele tinha uma expressão tensa, os olhos levemente vermelhos por estar no cio. Vi ele encarando o canto onde eu estava escondido. Seus instintos alfa estavam levando direto até mim sem falhar. Ele andou cada vez mais perto até que eu pudesse sentir o calor intenso irradiando de seu corpo. Então ele parou bem na minha frente. Meus feromônios incontroláveis devem ter atingido seu nariz com força total. Senti um choque quando ele agarrou meu braço com força, o aperto no meu pulso me fazendo estremecer de dor. Nunca pensei que um assassino teria um aroma tão sedutor. Uma voz baixa e rouca sussurrou no meu ouvido. O tom estava cheio de fome e perigo. Instantaneamente soube que todo meu plano tinha desmoronado. O aperto de vício no meu pulso me fez estremecer violentamente. Lutei, mas parecia inútil. A força de um alfa no cio era imensa. Ele era diferente de qualquer alfa que eu tinha encontrado antes. Encarei seus olhos, que estavam ficando com um tom mais profundo de vermelho. O pensamento de usar minha arma para assustá-lo passou pela minha mente, mas seu estado atual me fez hesitar, me perguntando se isso só pioraria a situação. Podia sentir o calor irradiando de seu corpo, se aproximando cada vez mais. O aroma de seus feromônios, misturado com um leve toque metálico, me deixou levemente tonto. Ele me empurrou contra uma caixa de madeira, a madeira velha gemendo sob o impacto. Tentei afastá-lo com toda a minha força, mas quanto mais eu lutava, mais forte seu aperto ficava. Sua respiração quente roçou contra meu pescoço. Meus próprios feromônios, que eu tentei tanto suprimir, explodiram ainda mais, como combustível jogado no fogo. Sabia que meu corpo, como o Omega, estava respondendo incontrolavelmente ao cheiro dele. Me amaldiçoei internamente por ser tão imprudente. Ele agarrou meu rosto, inclinando para cima antes que seus lábios esmagassem os meus ferozmente. A sensação violenta e ardente do beijo dele fez meu mundo inteiro girar por um momento.
Meus planos cuidadosamente elaborados se estilhaçaram. Neste momento crítico, o instinto assumiu o controle. Mal conseguia ficar de pé sob sua presença opressora. Sentia como se tivesse sido pego em uma tempestade. A luz de fora parecia desaparecer, deixando apenas escuridão e o aroma de um alfa cheio de desejo, e meu próprio cheiro respondendo a ele inegavelmente. Os primeiros raios da aurora filtraram pela janela velha e me mexi acordando. Mal conseguia mover meu corpo pela exaustão da noite anterior. Cada parte de mim doía. Estava deitado no chão frio de concreto, um casaco solto drapeado sobre mim. O aroma de feromônio de Silas ainda permeava o ar ao meu redor, uma mistura do aroma feroz do alfa e meu próprio cheiro doce e fraco. Olhei ao redor e vi Silas Blackwood dormindo não muito longe de mim, ainda profundamente inconsciente do cio. Seu rosto dormindo parecia mais relaxado do que eu esperava. Aproveitei a oportunidade imediatamente. Lutei para ficar de pé, dor atravessando meu corpo, mas cerrei os dentes e suportei. A única coisa na minha mente era escapar desse lugar o mais rápido possível. Não ousei olhar para trás para o alfa dormindo. Abri lentamente a porta do armazém, fazendo o mínimo de barulho possível. O ar fresco da manhã me ajudou a me sentir um pouco revigorado. Imediatamente corri o mais rápido que meu corpo permitia pela estrada desolada, indo em direção ao meu pequeno apartamento, não muito longe do porto. Deixei para trás o erro e o encontro de uma noite que não conseguia esquecer. Só esperava que esse incidente não afetasse muito minha missão e minha vida. Mas, no fundo, sabia que nada seria mais o mesmo. Depois de voltar para meu quarto, a primeira coisa que fiz foi me lavar. Esfreguei minha pele vigorosamente, como se pudesse apagar completamente o cheiro de Silas do meu corpo. Mas o aroma alfa ainda se agarrava a mim, um cheiro que era tanto repulsivo quanto cativante ao mesmo tempo. Fiquei sob a água morna por muito tempo, deixando a dor física me distrair da confusão na minha mente. Quando terminei, me preparei para relatar ao meu superior. A atmosfera na delegacia central de Westbrook parecia mais sombria que o normal. Telefones tocavam intermitentemente e oficiais corriam de um lado para o outro com expressões sérias. Caminhei direto para o escritório do chefe George. Meu chefe era um homem idoso com o rosto marcado pelo tempo. Ele sempre falava francamente. Damian, entre. A voz severa do chefe George ecoou assim que bati na porta. Entrei e me sentei do outro lado de sua mesa. O chefe me encarou com um olhar indecifável. Como foi a missão? Conseguiu a evidência? Abaixei a cabeça levemente, tentando reunir minhas palavras para explicar a situação, sem revelar toda a verdade. Cometi um erro, chefe. Consegui chegar perto de Silas Blackwood, mas o plano falhou. Ele ficou ciente de mim. Quase fui pego, então tive que recuar de mãos vazias. Não contei sobre meu encontro com o Alpha, sabendo bem que era inapropriado, poderia impactar negativamente minha carreira. O chefe suspirou pesadamente. Entendo que foi perigoso, mas é uma pena. Perdemos uma oportunidade crucial. Ele me olhou com olhos levemente suavizados. Vá descansar. Damian, você parece muito cansado. Acenei e me levantei. Uma onda de alívio me lavou quando o chefe não pressionou por mais detalhes. Saí da delegacia com sentimentos mistos de alívio e decepção. Tinha escapado, mas a missão tinha falhado completamente. Estava ponderando meus próximos passos, me perguntando como proceder. Como a missão principal tinha falhou, precisava encontrar outra maneira de reunir a evidência crucial que meu chefe exigia. Enquanto muitos pensamentos giravam na minha cabeça, senti que algo estava errado. A sensação de estar sendo observado de algum lugar invisível crescia cada vez mais distinta. Tentei olhar ao redor sutilmente, mas não vi ninguém particularmente suspeito. Acelerei o passo levemente, esperando escapar dessa sensação inquietante. Mas então, uma sombra de repente se lançou sobre mim por trás. Antes se pudesse reagir, uma mão misteriosa segurando um pano embebido em algum químico apertou firmemente sobre minha boca e nariz. O cheiro acre do químico me deixou tonto e rapidamente me enfraqueceu. Lutei, mas meu último suspiro consciente desapareceu. Sentia como se estivesse flutuando na escuridão. Tudo aconteceu tão rápido. Não tive tempo de sinalizar por ajuda. Não vi o rosto do meu agressor e não tinha ideia de quem tinha me sequestrado.
A última coisa que lembrava era a sensação gelada do ar da tarde antes que a escuridão consumisse tudo. Percebi que isso não era apenas uma coincidência ou um ataque de uma pessoa aleatória, mas um ataque coordenado e deliberado. Isso me preocupou ainda mais porque significava que eu tinha me tornado o alvo completo de alguém. Uma luz cegante me fez apertar os olhos, tentando ajustar meu foco. A primeira coisa que vi foi um teto velho de concreto manchado, e o ar estava espesso com um cheiro metálico mofado. Mudei levemente e me vi amarrado a uma cadeira velha de madeira com cordas tão apertadas que mordiam meus pulsos. Tentei lutar, mas as cordas só se aprofundaram mais. O medo começou a se infiltrar na minha mente. Tentei recordar os eventos que levaram a isso e percebi que tinha sido sequestrado. 2 homens corpulentos ficavam guardando a porta não muito longe. Ambos eram alfas. Podia dizer por seus feromônios fortes e comportamento dominante, mas o cheiro deles era inteiramente diferente do de Silas. Esses definitivamente não eram homens dele. Acordou. Pequeno, uma voz de um canto escuro falou. A figura alta e magra de um homem emergiu das sombras. Ele tinha uma cicatriz atravessando seu rosto e olhos cheios de vingança. Me diga, como você se esgueirou para nosso armazém 1 ano atrás e fotografou nossas armas ilegais? Quem te enviou? Sua voz estava cheia de fúria. Tentei reunir meus pensamentos, confuso com o que estavam dizendo. Não me lembrava de entrar no armazém de nenhuma gangue 1 ano atrás. Mas esse não era o ponto agora. O importante era sobreviver. Tentei negar. Não sei nada sobre isso. Sou apenas um policial. Antes que pudesse terminar, a porta rangeu aberta, seguida por passos. Meu coração quase parou quando vi Silas Blackwood entrar na sala. O aroma poderoso de feromônios do alfa com quem tinha sido íntimo apenas alguns dias atrás imediatamente permeou a sala. A atmosfera mudou completamente. A tensão era palpavelmente espessa. O homem que me capturou arregalou os olhos ao ver Silas aparecer. Blackwood, o que você está fazendo aqui? Ele rosnou enquanto seus 2 subordinados começavam a sacar suas armas. Silas não disse nada, mas seus olhos brevemente passaram sobre mim, amarrado à cadeira, antes de se virar para encarar o líder da gangue rival sem medo. Os aromas de feromônios de ambos os alfas se chocaram no ar, criando uma pressão imensa que eu podia sentir. Vim buscar meu ômega de volta, Silas disse em uma voz calma, mas cheia de autoridade. Solte-o e darei a informação que você quer. Ele jogou uma pasta na mesa ao lado do homem. Olhei para a pasta com choque total porque era exatamente a mesma pasta que tinha arriscado minha vida para roubar do armazém de Silas meses atrás. Continha evidência crucial sobre as armas de fogo ilegais da gangue rival. O líder da gangue abriu a pasta e sua expressão mudou instantaneamente ao ver o conteúdo. Você, de onde conseguiu essa informação? Ele rugiu para Silas. Meus olhos se arregalaram de descrença. Aquela informação era o que eu tinha tentado ocultar o tempo todo. Isso não é importante. O que é importante é que você terá essa informação se soltar meu ômega, Silas respondeu calmamente. O homem hesitou por um momento, então me olhou com olhos vingativos. Não, vou matá-lo, ele gritou. Silas sorriu levemente, um brilho perigoso em seus olhos. É melhor não fazer isso, porque se chegar à força, vou vencer de qualquer jeito. A voz de Silas era firme e cheia de confiança, fazendo a outra parte sentir seu poder superior. Eventualmente, o homem recuou. Ele ordenou que seus subordinados me desamarrassem. Desabei no chão, fraco. Silas caminhou até mim, facilmente me pegando em um carregamento nupcial. Senti seu calor e seu cheiro me envolver. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Você é meu ômega. De agora em diante, não vou deixar você desaparecer de novo. Não sabia como me sentir. Pego entre choque, confusão e completa falta de entendimento da situação que acabava de se desenrolar. Ele saiu do armazém abandonado com vários subordinados o seguindo. Tentei resistir, mas minha força em tal estado exausto não era páreo para esse alfa. Assim que chegamos ao carro de luxo preto esperando, ele facilmente me colocou dentro. Sentei o mais longe dele possível, tentando manter distância de seus feromônios, que ainda eram fortes e me influenciavam. Quando o carro começou a se mover, Silas se virou para me olhar com olhos profundos demais para compreender. Você sabe que é meu agora, certo? Ele disse em uma voz que enviou um arrepio pela minha espinha. Não respondi.
Apenas virei meu rosto para olhar pela janela. Irritado e confuso, ele riu suavemente antes de estender a mão e agarrar meu queixo, virando meu rosto de volta para ele. Tentei me afastar, mas ele segurou meu rosto firmemente. Fique quieto, Damian. Sua voz não era áspera, mas tinha uma autoridade que me silenciou, e então ele se inclinou e descaradamente pressionou seus lábios contra os meus. Não foi um beijo gentil, mas um que claramente afirmava propriedade bem na frente de seus subordinados no banco da frente. Meu rosto queimou de vergonha e raiva. Quando ele se afastou, virou-se para seus homens e falou alto e claramente: Este é o mestre de todos vocês, e vocês devem respeitar este Ômega. Olhei para ele em espanto. Que diabos estava acontecendo? Eu era apenas um espião que falhou em uma missão, mas agora era propriedade de um chefe da máfia, e ele até tinha declarado isso na frente de seus homens. Sentia como se estivesse preso por correntes invisíveis, correntes forjadas de uma situação inesperada. E aquele encontro de uma noite. O carro de luxo parou em frente à mansão Greystone, uma grandiosa mansão em estilo gótico erguendo-se orgulhosamente no coração da cidade. Senti uma atmosfera opulenta, mas intimidante. As portas de madeira maciças foram abertas por 2 seguranças corpulentos. Eles se curvaram levemente para Silas antes de entrarmos. O interior da mansão estava intrincadamente decorado com móveis vintage. Cada peça parecia cara e indicava o status do proprietário. O cheiro de Silas como dono alfa deste lugar permeava cada canto da sala, me fazendo sentir estranhamente desconfortável. Este é o mestre de todos, Silas reiterou para os seguranças e servos alinhados no corredor. Todos se curvaram respeitosamente para mim. Sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não podia acordar. Tentei manter minha expressão o mais neutra possível, mesmo que por dentro estivesse gritando de confusão e vergonha. Eu era um policial disfarçado, não uma boneca para ser controlada por um chefe da máfia. Silas me conduziu pelo amplo corredor para uma grande sala de estar. Ele se acomodou em um sofá de couro escuro e passou seu olhar sobre mim, onde ainda estava parado imóvel. Sente-se, Damian. Sua voz era mais suave que antes, mas ainda tinha autoridade. Relutantemente caminhei e sentei no sofá oposto, tentando evitar contato visual direto com ele. Você não precisa ter medo de mim, ele disse, notando meu comportamento. Você estará seguro aqui. Ninguém vai ousar tocá-lo. Olhei para ele, perplexo. Seguro? Você está me mantendo refém. Retruquei, exasperado. Sou um policial. Você não tem direito de fazer isso. Silas deu risada, um brilho astuto em seus olhos. Um policial? Sério? Um policial Ômega corajoso o suficiente para se infiltrar na toca de um alfa como a minha a esse ponto. Você provavelmente não é apenas um policial comum. Suas palavras enviaram um arrepio pela minha espinha. Ele sabia. As palavras de Silas pareceram uma bofetada no rosto. Ele revelou que sabia a verdade. Sentei rígido, tentando pensar em uma resposta, mas meu cérebro parecia ter desligado por um momento. Como você soube? Perguntei fracamente. O medo começou a roer meu coração. Eu era apenas um espião Ômega, não alguém treinado para confrontar situações como essa diretamente. Silas sorriu levemente, seus olhos afiados como um falcão observando sua presa. Seu cheiro, ele disse. O cheiro de um policial Ômega tentando se esconder nas sombras. Mas quem liberou seu cheiro naquela noite? Lembro bem. Suas palavras fizeram meu rosto queimar de vergonha e raiva. Odiava que meu corpo fosse tão sensível a ele, e odiava que não conseguisse controlá-lo. Ele se aproximou, a distância entre nós diminuindo até que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Seus feromônios lentamente começaram a se espalhar, um aroma poderoso que começou a me afetar novamente. Você é um espião policial enviado para me pegar, mas acabou se tornando meu Ômega, ele disse em uma voz baixa, profunda e hipnótica. Podia sentir meu corpo começando a responder ao cheiro dele incontrolavelmente mais uma vez. Esta é a verdade, Damian. Ele gentilmente estendeu a mão e tocou minha bochecha. Estremeci levemente, mas não o afastei. Ele a acariciou suavemente como se estivesse explorando algo no meu rosto. Seu cheiro é tão doce que não consigo resistir. Suas palavras fizeram meu coração bater forte, não apenas de medo, mas também de um sentimento estranho que estava se infiltrando em mim.
Era um sentimento que tentei negar o tempo todo, mas agora estava ficando cada vez mais claro. A oferta de Silas se repetiu na minha mente a noite toda. Não conseguia dormir, me revirando na cama grande, tentando encontrar uma saída dessa situação. Como um Omega aprisionado e alvo da máfia, minhas opções eram limitadas. Ser seu espião era perigoso, mas estar em suas garras sem poder era igualmente perigoso. Sentia-me confuso e sozinho como nunca antes. Na manhã seguinte, a chuva caía incessantemente, como se os céus tivessem se aberto. A atmosfera dentro da mansão estava mais silenciosa que o normal. Caminhei até a janela, observando a chuva contínua. De repente, a porta se abriu e Silas entrou no quarto. O cheiro de seus feromônios misturado com o cheiro de chuva me acalmou levemente, mas meu coração ainda estava cheio de suspeita. Já pensou na minha oferta? Ele perguntou em uma voz calma. Virei-me para olhá-lo, tentando ler a expressão do Alfa, mas não conseguia adivinhar o que ele estava pensando. Não sei como posso confiar em você, disse, falando o que estava na minha mente. Silas caminhou mais perto até estarmos apenas a alguns passos de distância. Ele estendeu a mão para tocar o vidro frio. Sei que é difícil confiar em alguém como eu, ele disse suavemente, mas seus olhos eram afiados, especialmente depois que você me viu usar a informação pela qual arriscou sua vida para negociar por você. Suas palavras me assustaram. Ele descaradamente admitiu que usou a informação crucial que obtive para me ajudar. Isso significava que ele sabia tudo sobre minha missão, e ele não hesitaria em usá-la para seu próprio benefício. Sentia-me tanto irritado quanto confuso, mas ao mesmo tempo senti uma sinceridade assustadora. Meu mundo é mais duro do que você pensa, Damian. Ele continuou. Tenho que fazer tudo o que posso para sobreviver e proteger o que considero importante. Nunca confiei em ninguém além de mim mesmo, ele disse, sua voz baixando. Havia um certo brilho em seus olhos que não conseguia compreender. Mas naquela noite, seu cheiro me fez perceber que você não era apenas um espião comum. Os feromônios de seriedade e poder emanavam claramente dele. Preciso de você aqui, não apenas para me ajudar, mas para mantê-lo à minha vista. Sua confissão na chuva me fez começar a vê-lo sob uma luz diferente. Ele não tinha se suavizado, mas estava revelando o lado cru e perigoso de sua natureza da máfia, que era tanto intrigante quanto aterrorizante ao mesmo tempo. Depois daquele dia, Silas não me forçou a aceitar sua oferta imediatamente, mas ainda me vigiava de perto. Permaneci confinado à mansão, embora tivesse permissão para caminhar no jardim sob os olhos atentos dos seguranças. Usei esse tempo para observar o comportamento de Silas e as pessoas em sua organização, esperando reunir mais informações e avaliar a situação. Aprendi que o império de Silas não era tão estável quanto eu pensava. Havia sussurros de descontentamento e divisões internas dentro da gangue. Um dia, enquanto caminhava no jardim perto do escritório de Silas, ouvi uma discussão acalorada vindo de dentro. Me aproximei sorrateiramente, tentando ouvir o que estavam dizendo. Senhor Silas, não podemos deixar a gangue romana expandir sua influência ainda mais. Eles começaram a invadir nosso território. Uma voz disse urgentemente. Outra voz, mais familiar, respondeu: acalme-se, Marcos. Precisamos planejar cuidadosamente. Era a voz de James, o chefe de segurança de Silas, um alfa leal. Planejar o que ainda? Eles enviaram pessoas para nos atacar. Você deveria ser mais decisivo. A voz de Marcos ainda estava cheia de descontentamento. Podia sentir o feromônio de raiva irradiando dele. Os outros seguranças de plantão também começaram a parecer descontentes. Silas ficou em silêncio por um momento antes de responder em um tom frio. Sei que está acontecendo e vou lidar com isso do meu jeito. Sua voz estava cheia de autoridade, silenciando todos. Mas mesmo que suas palavras soassem decisivas, notei um lampejo de preocupação nos olhos de Silas quando ele saiu de seu escritório. Ele parecia mais estressado que o normal, e os feromônios de exaustão emanavam claramente dele. Isso me fez perceber que, mesmo sendo o líder de gangue mais poderoso, um alfa como Silas tinha fraquezas, problemas para enfrentar dentro de sua própria organização. Essa observação me fez começar a ver algumas aberturas e oportunidades para explorar essa situação. Sabia que desafio direto poderia levar ao perigo, mas encontrar uma brecha e explorar os conflitos internos dentro de sua organização poderia ser minha única chance de escapar dessa situação.
Decidi empregar uma estratégia diferente para agir como um aliado temporário. Naquela noite, Silas veio ao meu quarto novamente. Ele parecia mais estressado que o normal. Decidi falar com ele diretamente. Sei que você está tendo problemas internos, comecei. Silas pausou levemente, olhando para mim com surpresa. Não preciso da sua opinião, ele disse secamente. Mas eu posso te ajudar, retruquei imediatamente, tentando manter minha voz firme. Sei mais sobre as redes de outras gangues, suas vulnerabilidades do que qualquer um. Olhei nos olhos do Alfa para transmitir minha seriedade. Sabia que esse era um movimento perigoso, mas era necessário. Silas continuou me encarando com um olhar indecifável. Ele ficou parado por um momento, como se avaliasse minhas palavras. Por que você me ajudaria, Omega? Ele perguntou em uma voz baixa, agora tingida de suspeita. Você não me odeia. Suspirei. Odeio ser capturado, mas não quero que essa cidade caia em mais caos. Se sua gangue enfraquecer, a cidade se tornará ainda mais perigosa, e sei que você não quer isso. Silas ficou em silêncio novamente. Finalmente, soltou um longo suspiro. Tudo bem. Se for o caso, vamos tentar. Sua voz ainda transmitia desconfiança, mas era um sinal de aceitação. Ele caminhou mais perto, levantando a mão para tocar gentilmente minha bochecha. Mas lembre-se, se você me trair, vai se arrepender. Sua voz estava carregada de um aviso que carregava um significado oculto. Sabia que esse era o começo de uma aliança inesperada, mas também era um primeiro passo crucial para sobreviver e potencialmente conseguir algumas informações de volta para a polícia. Depois que comecei a fornecer informações e ajudar Silas a planejar contra a gangue romana, nosso relacionamento começou a mudar. Ele parecia confiar mais em mim, e às vezes até mostrava uma preocupação que nunca esperei de um alfa como ele. Embora permanecesse cauteloso, comecei a ver um lado diferente de Silas, distinto do chefe da máfia implacável que conhecia. Isso me deixou cada vez mais confuso sobre meu próprio papel. Ainda secretamente guardava a informação mais crucial, pretendendo usá-la como evidência para a polícia no futuro se alguma vez tivesse chance de escapar. Uma noite, fui convocado ao escritório de Silas, o que era incomum já que ele normalmente vinha ao meu quarto. Entrei no escritório onde a atmosfera estava mais tensa que o normal. Silas estava parado em frente à sua mesa, seu rosto sombrio. James estava ao lado dele, parecendo pálido. Damian. Silas chamou meu nome em uma voz baixa, seu rosto cheio de desagrado e decepção. Senti um presságio sinistro. Me diga sobre o que é isso. Ele jogou um arquivo na mesa com um baque alto. Vi fotografias e alguns relatórios secretos. Era a informação que tinha tentado enviar para a polícia. Meu coração afundou. Quem te contou? Perguntei em choque total. Tinha certeza de que ninguém sabia sobre isso. Silas não respondeu, mas James deu um passo à frente, seu rosto cheio de arrependimento misturado com medo. Sinto muito, Sr. Silas. Vi Damian enviando informações secretamente para a polícia. Virei-me para olhar James com descrença. Ele me traiu. Sentia como se tivesse sido esfaqueado pelas costas por uma das pessoas em quem achava que podia confiar mais nesta mansão. Feromônios de choque e raiva emanaram de mim. Silas caminhou mais perto, seu rosto cheio de decepção. Confiei em você, Damian. Te dei uma chance. Sua voz estava cheia de frieza e dor. Instantaneamente soube que a situação tinha realmente virado. A traição de James estilhaçou todos os meus planos em um instante. E agora eu estava em mais perigo do que nunca. O cheiro do feromônio de raiva de Silas encheu a sala, dificultando a respiração. Olhei para James com descrença, incapaz de entender que alguém que parecia tão leal pudesse me trair. Silas caminhou em minha direção lentamente, seus olhos vermelhos com a fúria de um alfa louco, me fazendo sentir cada vez mais fraco. Nunca pensei que você ousaria me trair a esse ponto, Damian. Sua voz era dura como pedra. Tentei reunir todo o meu juízo. Não traí ninguém. Estava apenas fazendo o meu trabalho. Você é quem me aprisionou, retruquei sem medo, mesmo que estivesse aterrorizado por dentro. Silas parou na minha frente. Ele levantou a mão e apertou minha mandíbula com força até doer. Seus olhos fixos em mim estavam me esmagando, fazendo com que quase não conseguisse ficar de pé. Seu trabalho, hein?
E dormir comigo naquela noite também fazia parte de seu trabalho. Não era. Suas palavras me entorpeceram. Vergonha percorreu meu corpo. Não traga isso para isso. Gritei de volta, lágrimas começando a se formar de dor e confusão. Silas deu uma risada fria na garganta. Por que não deveria ser relevante? Omega. Não foi o começo de tudo. Ele me empurrou com força, fazendo-me desabar no chão. James tentou dar um passo à frente para ajudar, mas Silas lhe lançou um olhar que fez James congelar. Você achou que eu te deixaria ir tão facilmente, Damian, depois de você ter aprendido meus segredos e se tornado meu? Silas circulou ao meu redor como um caçador perseguindo sua presa. Senti desespero me lavar, mas ao mesmo tempo, uma centelha acendeu dentro de mim. Não desistiria. Tinha que encontrar uma maneira de escapar daqui e expor toda a verdade sobre esse alfa, não importasse o custo. Depois dos eventos da noite passada, tudo mudou completamente. Fui movido para um quarto muito menor e mais seguro. Minha presença ainda era desejada por Silas, mas ele me tratava com frieza e dureza aumentadas. Sabia que esse era meu castigo pela traição, mas ao mesmo tempo comecei a entender mais claramente o quão desamparado realmente era. Tentei encontrar uma saída, mas toda vez que pensava em fazer algo, os homens de Silas apareciam como se ele pudesse ler cada um dos meus pensamentos. Os dias passaram. Vivia como um prisioneiro em uma gaiola dourada. Recebia 3 refeições por dia e um segurança constantemente vigiava a porta. Comecei a me sentir desesperado. Era um Ômega sem poder, incapaz de lutar contra um alfa poderoso como Silas. Tentei pensar em novos planos, mas minha mente parecia totalmente em branco. Uma manhã, acordei com náusea severa. Corri para o banheiro e vomitei tudo. Meu corpo se sentia fraco e intensamente tonto. Tentei caminhar de volta para a cama, mas minhas pernas cederam antes que pudesse me firmar. De repente, a porta do quarto se abriu. Silas entrou com uma bandeja de café da manhã. O cheiro da comida, que normalmente nunca me incomodava, agora me fazia sentir ainda pior. Tentei prender a respiração, mas não adiantou. O que há de errado com você? A voz de Silas soou levemente alarmada. Ele caminhou direto em minha direção, sua expressão diferente do normal. Senti-me desmaiar, meu corpo ficando frio, e de repente o mundo inteiro girou. Desabei nos braços de Silas, meus olhos se fechando. A última coisa que ouvi foi a voz frenética de Silas gritando por seus seguranças. Chamem um médico. Rápido! Lentamente abri meus olhos novamente. A primeira sensação foi uma fraqueza avassaladora por todo o corpo. Tentei me mover, mas senti uma dor surda no baixo ventre. Meu olhar varreu o quarto e vi Silas parado ao lado da cama, sua expressão visivelmente preocupada. Ao lado dele, uma mulher pequena em um jaleco branco, que parecia ser uma médica, estava escrevendo notas em um caderno. O que a médica disse? Silas perguntou em uma voz baixa, tingida de uma preocupação que nunca tinha ouvido dele antes. A mulher olhou para mim brevemente antes de responder. São enjoos matinais, Sr. Silas. É comum para ômegas no início da gravidez, mas os sintomas do Sr. Damian foram bem severos, causando desmaio. As palavras da médica fizeram meus olhos se arregalarem. Eu estava realmente grávido. Essa verdade me atingiu como um raio. Virei-me para olhar Silas, chocado e confuso. Tentei dizer algo, mas minha voz ficou presa na garganta. Silas caminhou mais perto, colocando uma mão gentilmente no meu estômago. Seu toque era surpreendentemente quente e terno. Você ouviu, Damian, ele disse, sua voz cheia de emoções que não conseguia decifrar. Você está carregando nossa criança. Olhei nos olhos do alfa. Seu olhar não tinha mais apenas possessividade. Em vez disso, havia algo semelhante à preocupação silenciosa e apego nascente. Senti uma mistura de confusão e um sentimento indescritível. Não era amor, mas também não era apenas ódio. Silas sabia que eu estava grávido e ele não parecia mais bravo sobre eu ser um espião. Em vez disso, mostrava claramente responsabilidade e proteção. Era um voto silencioso entre nós, uma promessa que nos unia pela vidinha minúscula que estava prestes a nascer. Desde o dia em que a médica confirmou minha gravidez, minha vida na mansão Greystone mudou completamente. Silas não apenas me confinava, ele também intensificou as medidas de segurança ao meu redor, como se eu fosse seu tesouro mais precioso.
Seus homens me vigiavam de perto, não mais como um prisioneiro, mas como um Ômega que estava prestes a dar à luz ao herdeiro de um chefe da máfia. Cada um dos meus movimentos era monitorado. Todos que se aproximavam de mim tinham que passar por verificações minuciosas. Sentia como se estivesse preso em uma gaiola dourada, muitas vezes mais forte que antes. Inicialmente, continuei a resistir e ser cauteloso com cada uma de suas ações. Mas com o passar do tempo, o cuidado sutil e controlador desse alfa implacável começou a desgastar as paredes no meu coração. Ele frequentemente cuidava pessoalmente de mim, trazendo comida que eu conseguia comer e pacientemente suportando meus enjoos matinais severos. Seus olhos, uma vez cheios de poder e possessividade, agora claramente continham uma mistura de preocupação e calor, embora ainda tingidos de um senso de posse ainda mais forte. Um dia, enquanto eu estava sentado olhando pela janela, Silas veio e sentou ao meu lado. "Você está se sentindo bem?" Ele perguntou gentilmente. Acenei levemente. "Melhor, obrigado", respondi. Fiquei em silêncio por um momento antes de reunir coragem para dizer o que estava na minha mente. "Por que você está sendo tão bom comigo quando tentei te entregar?" Silas suspirou suavemente. "Por que você está carregando minha criança?" Ele respondeu em uma voz calma, mas seus olhos indicavam emoções complexas. "E por que não vou deixar ninguém colocar a mão em você ou em nossa criança?" Suas palavras fizeram meu coração bater forte, não de medo, mas de um sentimento semelhante a calor se espalhando por mim. Olhei nos olhos do Alfa e vi uma sinceridade inegável. As rachaduras em nosso relacionamento, uma vez cheias de mal-entendidos e conflitos, estavam sendo reparadas por um vínculo inesperado e pela vidinha minúscula que estava prestes a nascer, trazendo com ela novas tensões no mundo da máfia de Silas. Os dias voaram rapidamente, sob cuidado rigoroso de Silas. Meus enjoos matinais começaram a diminuir, e meu estômago começou a aparecer visivelmente. As mudanças físicas me forçaram a aceitar a realidade de que eu ia ser pai. Ainda pensava na minha vida antiga como policial, e a culpa da minha missão fracassada ainda me roía. Mas agora meu mundo estava amarrado ao Alfa que possuía esta mansão e a pequena vida crescendo dentro de mim. Silas mantinha seu comportamento severo e frio, mas suas ações transmitiam uma preocupação que nunca esperei. Ele frequentemente vinha conversar comigo sobre o bebê, sobre seu futuro e sobre a gangue. Comecei a perceber a pressão que ele estava enfrentando como chefe da máfia. Ele estava lutando para manter o poder e proteger seu território. E agora ele tinha eu e o bebê como responsabilidades adicionais. Uma noite, Silas entrou no meu quarto em roupas casuais, parecendo um pouco mais relaxado que o normal. Seus feromônios estavam estranhamente quentes e reconfortantes. "Estive pensando sobre nosso futuro", ele disse, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Você sabe que não pode voltar a ser policial, certo?" Suas palavras me atingiram com força. Eu sabia dessa impossibilidade. Tanto o fato de que eu era dele quanto o fato de que estava carregando seu filho me desqualificavam de alguma vez ser policial novamente. "Então, o que eu faço agora?" perguntei suavemente. "Não posso causar problemas para mais ninguém." Silas estendeu a mão e gentilmente a colocou no meu estômago. "Você está aqui comigo, Damian. Você estará seguro", ele disse em uma voz decisiva mas terna. "Você tem nossa criança. Tem que decidir o que é mais importante." Suas palavras ecoaram na minha cabeça. Tinha que escolher entre um dever ao qual não podia retornar e uma nova vida emergindo com o Alfa, o pai da criança dentro de mim. Era a decisão mais difícil da minha vida como Ômega. Olhei para baixo, para minha barriga inchada, sentindo a vidinha lá dentro chutar. Sabia que era a hora de uma escolha decisiva. Tinha que ir à delegacia para colocar um fim em tudo. Naquela noite, quando Silas entrou no quarto, reuni toda a minha coragem. "Quero te pedir algo", comecei, minha voz tremendo levemente. Silas ficou em silêncio por um momento antes de me olhar com um olhar intenso. "Continue", ele respondeu calmamente. "Preciso voltar à delegacia. Tenho que ver meu chefe e dizer que não posso continuar a missão. Vou me demitir", falei rapidamente. Não sabia como o Alfa na minha frente reagiria. Silas lentamente se levantou. Ele se aproximou até que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. "Tudo bem", ele finalmente disse. Sua resposta me surpreendeu, mas há uma condição. Silas estendeu a mão, segurando o relógio de pulso de aparência simples.
Você tem que usar isso. Olhei para o relógio com suspeita. Ele gentilmente tocou meu pulso. Este é um grampo. Não é que não confio em você, Damian, mas agora todas as outras gangues sabem que você é meu Ômega. Será ainda mais inseguro para você. Suas palavras enviaram um arrepio pela minha espinha. Ele era mais perspicaz do que eu pensava. Hesitei por um momento, pensando no bebê dentro de mim e na minha própria segurança. Acenei em aceitação. Na manhã seguinte, Silas estava esperando no corredor. Ele usava um casaco escuro que ocultava seu corpo. Vou com você, mas esperarei no carro longe o suficiente para que ninguém perceba, ele disse. Acenei. Quando chegamos à delegacia central de Westbrook, entrei com o coração batendo forte. O chefe George me olhou com desagrado claro. O que é isso, Damian? Você esteve fora por tanto tempo e agora volta querendo se demitir. Ele gritou comigo. Não sou mais adequado para este trabalho. Chefe, respondi firmemente, tentando manter minha voz firme. Não contei a verdade completa sobre Silas, o bebê dentro de mim. Sabia que traria perigo para mim, o bebê e muitas mais complicações. Quando a conversa terminou, saí e entrei no carro que Silas tinha estacionado fora de vista. Silas me olhou, seus olhos cheios de perguntas. Como foi? Soltei um suspiro profundo. Meu futuro acabou. Silas sorriu levemente. Ele me puxou para perto, pressionando um beijo gentil mas profundo nos meus lábios. Não, Damian, está apenas começando. O cerimônio de felicidade, alívio e vínculo permearam o carro. O motorista, um dos subordinados de Silas, partiu, voltando para a mansão Greystone, deixando meu passado para trás. Meses depois, a mansão Greystone estava cheia do aroma doce e suave de um Ômega recém-parido. Estava me recuperando no meu quarto, mas agora sentia um calor e segurança que nunca conheci antes. Ao meu lado, um pequeno bebê dormia profundamente em um berço, seu pequeno batimento cardíaco um ritmo constante. Seus cerimônios eram uma mistura perfeita da minha gentileza Ômega e da força alfa de Silas. Silas entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã. Ele parecia cansado das noites sem dormir dos últimos dias, mas seu rosto estava cheio de uma felicidade e ternura que nunca tinha visto antes. Ele colocou a bandeja na mesa de cabeceira e foi sentar ao lado do berço do bebê. Ele olhou para nosso pequeno filho, seus olhos transbordando de amor e preocupação. Gentilmente peguei sua mão. Você se saiu muito bem, Silas, disse com um sorriso. Ele se virou para me olhar, um brilho em seus olhos que fez meu coração palpitar. Nós nos saímos bem, Damian, ele disse em uma voz baixa. Me inclinei contra ele confortavelmente. Sabia que o caminho à frente não seria fácil. O mundo da máfia ainda estava cheio de perigo e incerteza. Mas agora, eu tinha Silas e tínhamos nosso pequeno para proteger. Minha vida como policial tinha acabado completamente e não me arrependia mais. Tinha encontrado um novo significado para a palavra família no lugar mais inesperado. Meu cheiro, o cheiro de Silas e o aroma doce puro de nosso filho se misturaram em verdadeira felicidade. Era o epílogo de um novo começo, a conclusão de uma história imprevista e o prólogo de nossa família.